E eu fiz umas perguntinhas para Mariane, então eu queria que ela falasse um pouco sobre como que ela ensina, como é que é para ela essa questão, né, clássica das línguas, né? Sobretudo do inglês, né? Eu sei do português, língua estrangeira, sei do francês, mas como é o inglês, né, para os alunos, com tanta pressão, né? A gente tem tanto soft power, mas como é que é, então, para eles? Será que é mais fácil falar inglês, já que a gente é dominado por um mundo, né, onde tudo é inglês? Isso é a questão da língua franca, né? Vamos ver o que a Mariane respondeu a nossa primeira perguntinha sobre o ensino. Eu, no meu trabalho, em geral, atendo alunos, principalmente adultos, que não se encaixam muito nos modelos tradicionais de ensino dos institutos de idiomas, né? Então, eu vejo que os institutos de idioma, em geral, baseiam os conteúdos em cima das gramáticas, né? Então, daquelas sequências gramaticais às quais a gente está habituado. E, além disso, também ao modelo do falante nativo, e no que se refere à pronúncia. E muitos alunos que vêm me procurar, eles primeiro expressam que essa questão da gramática para eles não funciona, porque eles aprendem as expressões e as estruturas gramaticais, mas eles não se sentem autônomos o suficiente para se fazer entender e para se sentirem confiantes no momento em que eles se expressam. E com relação à pronúncia também, existe sempre esse medo e esse receio de não estar falando bem o suficiente, de não estar falando com a pronúncia correta. E ao longo do meu trabalho eu procuro desmistificar um pouco isso, mostrar que o importante é que essa fala seja inteligível e que você, no que se refere à correção gramatical, que você consiga expressar aquilo que você deseja com clareza e com precisão, mas que vão acontecer erros, que vão acontecer falhas e que isso é normal e é parte do processo. E aí, enquanto eu vou trabalhando com os alunos durante as aulas, muitas vezes vão surgindo dúvidas relacionadas muito mais a vocabulário, expressões que a gente pode usar para conseguir expressar uma determinada ideia. Então, o meu trabalho é muito mais nessa direção do que procurando ensinar regras gramaticais. Eu entendo que isso tem o seu valor, que tem muita gente que aprende dessa forma, mas eu acredito também que muitas pessoas se sentem muito frustradas porque elas aprendem todas essas regras e esses modelos de pronúncia e no final das contas elas não se sentem capazes de se fazer entender. Então, meu objetivo é principalmente romper um pouco com essas ideias e garantir para os alunos que eeles consigam se expressar com mais confiança. É isso aí. Né? Essa coisa do nativo, Brasil, né? Eu me lembro que eu ficava frustrado quando os professores da UFC falavam pra mim, mas a gente nunca atinge de fato o nível nativo, né? Porque você tem uma determinada idade onde você consegue atingir esse nível. Senão você ainda tem um pouco do... Tem aquela ideia de que você nunca é bilíngue, né? Sempre é o detrimento de uma outra língua. Então, mas na real é que... O bilíngue perfeito. Mas aí é aquele que nasceu já dentro do contexto, né? Ou você deixa a sua língua materna de lado, né? E se joga na outra. E aí mas é tão complicado, né? Tipo, a minha amiga acabou de ter um filho. Bom, acabou. Faz 2 anos agora. Eu sempre sou essa que acabou, né? Ela vai me matar. Mas ela fala português com o filho e o filho... Bom, eles moram nos Estados Unidos. É bem americano, né? E olha, trouxe um caso dos Estados Unidos ainda mais. E ela era uma professora de inglês também, como eu. E ela tem... várias amigas também que tiveram filhos e tudo mais. E só falam inglês com os filhos. E ela fala, não, meu filho vai aprender português comigo, e o pai reclama, mas porque ele só fala português? Mas você tem que falar inglês com ele, e eu falo português. É uma luta para as crianças que moram fora. E não é fácil para os pais também assumir esse papel, porque às vezes a criança insiste e não. Não, mas durante anos, né, em Paris tinha a primeira associação brasileira, que era a Associação Bion, na qual eu trabalhei, que foi fundada justamente para pais
que queriam manter a língua para os filhos, daí foi criando, foi aumentando, ficou, e durou uns 20 anos essa associação. Legal. E a ideia era justamente essa, assim, é que você fica uns 10 anos falando com seu filho em português e ele responde em francês. Francês, exato. Até o dia em que ele precisa, e aí ele vai, né, tadã, falar lindamente o português. Então é muito engraçado e é muito frustrante, porque você fica parecendo como um louco, né? Falando com uma pessoa e ela respondendo em outra língua. Parecendo ou sendo, né? É toda uma questão. Mas o que me chama muita atenção, e eu chamei também a Mariane hoje, porque ela tem esse posicionamento justamente, né, de a gente parar com esse complexo de vira-lata, né, de querer fazer o sotaque perfeito, né, de querer ser o nativo. É tipo, você não é, você tem já a sua carga cultural, você tem, né, então você só precisa performar de maneira a se fazer entender e pronto. É isso, né? Mas é uma grande questão também, né? Porque as pessoas ainda zoam muito quem tem sotaque, quando tem uma, né? Mas eu acho que se a gente trouxer isso, tipo, pro nosso país, por exemplo, né? E a gente pensar numa novela onde os atores falam com sotaque português de Portugal, a gente não vai, de fato, se apegar a essa novela. Eu acho que é uma questão cultural que a gente, obviamente, tenta navegar, né? Não é fácil, mas eu acho que o conhecimento, no caso, eu acho que assim, quando é uma coisa de performatividade, de identificação cultural, a gente pode se adaptar em alguns momentos, né? Mas quando é uma questão de intelecto, ou seja, a gente está passando informação, acho que o sotaque pouco importa. Claro, né? Claro. Acho que a verdade é essa, assim, eu me comunico em francês, em inglês, às vezes eu me travo em francês porque eu tô na performatividade tão alta na minha cabeça que exigindo, né? Aí você faz um erro e acaba com tudo, entendeu? Não decorei. Isso é péssimo, E ainda mais a gente no Brasil, então, que já tem, né, toda essa coisa dos Estados Unidos cultural, então virou uma coisa assim, obrigatória. Mas não é obrigatório, né? Eu me lembro quando eu não sei porque você tinha vários, você fazia francês e só tem duas referências, ou uma grande referência, que é o francês da França, né? Mas pra quem fez letras em inglês, a gente tem dois referenciais, que é o britânico e o inglês americano. E aí você fica nessa coisa de embate, né? A gente tem assim como mega alternativo, Quebec. O super, que ninguém vai te entender. Underground, total, assim, pros mais loucos, Mas sim, com certeza não tem tanta essa divisão, né? Como são para os meus alunos que têm que aprender português, né? Que vão ficar ali. Que vão tentar escolher qual a língua, né? E vão ficar ali. Mas a Mariane vai continuar falando ainda um pouquinho sobre a influência dos Estados Unidos no nosso cotidiano. Então a gente vai ouvir ali na sequência. Com as crianças eu trabalho um pouco na mesma linha, né? Sempre nas aulas procurando desenvolver as aulas através de temas que são temas de interesse das crianças, procurando variar o máximo possível as formas de interação entre eles, né? As crianças, por exemplo, gostam muito de desenhar, gostam muito de brincar, algumas gostam muito de música, mas nem todas gostam de tudo. Então eu procuro variar bastante as propostas, com o propósito de atender os diferentes perfis que aparecem em sala de aula. Então, é uma abordagem que tem funcionado bastante. Eu acho que a gente cresceu com essa imagem de que os Estados Unidos é esse lugar maravilhoso e que lá tudo é possível e tudo acontece e que eles têm nas mãos todo o progresso. Então, esse imaginário que foi construído na nossa cabeça a respeito dos Estados Unidos é uma coisa muito forte, né? Então, influencia muito a nossa forma de se relacionar, porque quando às vezes a gente fala de coisas locais, a gente entende que existe um jeito que é norte-americano, estadunidense, que nos influencia, né? Outro dia, por exemplo, estava falando com alguns amigos sobre esses termos de geração que aparecem muito na mídia, né? Sobre geração X, geração Z, os millennials, a geração alfa. E, de certa forma, como a gente hoje vive num mundo muito globalizado, isso nos diz respeito também, diz um pouco de quem a gente é, mas não totalmente, né?
porque, enfim, a gente vive numa sociedade bem peculiar também, com muitas diferenças socioeconômicas e culturais. Então, essa forma da gente enxergar o mundo com essas lentes dos Estados Unidos, eu acho que nos atrapalha um pouco para conhecer realmente quem a gente é, né? Falando especificamente do meu lugar como brasileira. E é difícil um pouco trabalhar como professora de inglês, tendo um pouco essas noções, porque às vezes eu me sinto, eu tô aqui fazendo meu trabalho de professora de inglês, eu sou crítica a essa forma de pensar, mas no final das contas eu também estou promovendo essa cultura. Mas também acho que existe também a possibilidade de uma quebra de paradigma, de às vezes a gente poder buscar outras referências que talvez não estivessem no horizonte dos alunos, né? Então outros cineastas, outros músicos, outras bandas, enfim, é sempre um esforço, né? Porque sempre o que a gente acessa sempre vem ou dos Estados Unidos ou da Inglaterra, é difícil você sair um pouco disso, mas uma vez que você consegue, vão surgindo, né, outras possibilidades, o que tem sido bem legal. É isso aí, Mariana. Então, falando um pouco dessa influência, né? E você, Pororoca, se sente influenciado? Imagina toda uma vida, né? Uma infância de filmes, de referência, de música, né? E eu gosto muito em francês, tem a expressão cantar em modo iogurte, e a gente fala meio enrolation, fazer um enrolation, né? Cantar em modo iogurte, a gente fala em francês? Em francês se diz pra quando você não sabe cantar, e aí você inventa, né? Daí você vai cantar, tipo, sei lá, né? Gente, falando nisso, você sabe que tem um italiano que fez sucesso fazendo uma música, assim, você viu essa? Daqui a pouco eu acho pra vocês, mas ele fez uma música toda, tipo assim, enrolation, né? Na Itália nessa época, porque as gravadoras achavam que as músicas que estavam fazendo sucesso eram em inglês. Sim, é o Must. E aí ele fez uma música toda round and down, e eu escuto a música, eu não entendo nada, mas eu acho que eu tô... Mas você tem a impressão que eu tenho a impressão né? que é inglês. Eu fico assim, gente, como assim? Tem muitas pessoas que conseguem fazer isso, a frequência da língua, né? Eu acho fascinante. Eu quando vou aprender a falar uma língua, sempre eu entro na frequência. É a melhor coisa, melhor coisa. Mas é interessante essa coisa, então, né, de como que a gente se sente influenciado, porque é muito mesmo, né? As referências, elas são muito grandes. Então é realmente uma batalha, né? Você tentar ouvir o alternativo do alternativo, quando você tem hoje, por exemplo, no Brasil, o japonês, né? O coreano, essas outras influências. Isso é novo, né? Porque normalmente a nossa playlist era assim, né? Algumas músicas brasileiras e trocentas em inglês, né? E no Brasil mesmo tem muitas bandas que cantam em inglês até hoje, é um grande debate, né? Mas o conhecimento hoje é inglês, né? Mas qual que é o teu objetivo cantando em inglês, né? Com as bandas, por exemplo. Eu convivi com muita gente, eu mesma, né? Cantei muito em inglês também, enfim. Mas sem saber, sem dominar a língua, porque é o que a gente reconhece, né? A gente quer reproduzir, a gente quer estar ali, fazer parte disso, assim, né? E até que ponto isso não deixa a gente numa insegurança, né? Incrível, né? Porque você não sabe o que você está cantando, né? Como a gente não sabe o que está escrito nas nossas camisetas. Você já viu esse perfil? Que é assim. Que louco, né? A gente... É tipo assim, programa da Xuxa, todo mundo. Teeny weeny, short dick man. Né? Tipo, as crianças lá, on a short dick man. E agora a gente tem o prazer de viver aqui fazendo zumba, por exemplo, na Bélgica, tem músicas latinas, ou funk pancadão. E eles não sabem que estão cantando. E é maravilhoso, fazendo passinho. Mete lá, mete lá, mete lá, mete lá. E eles não fazem a menor ideia que estão fazendo. Eu acho um must isso, porque é uma contra-colonização cultural. Total. Aí, ó.